Seja muito bem-vindo ao Psicologia de Rua. Aqui, a gente não passa pano para sistema, nem foge de temas difíceis. Hoje, a gente começa uma jornada por um dos livros mais polêmicos e enigmáticos da história, Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie. Mas calma, essa leitura não é sobre religião apenas. É sobre identidade, exclusão, fé, revolta e o homem comum tentando sobreviver no mundo que insiste em apagá-lo. Se você gosta de reflexões que incomodam, de verdades ditas sem floreio, então já deixa o like e se inscreve no canal. Esse é um daqueles vídeos que faz você pensar por dias e talvez se enxergar num lugar que nem sabia que existia. Agora, respira fundo, porque o mergulho começa agora. Capítulo 1. The Angel Gabriel. Um avião explode no céu e dois homens caem, não para morrer, mas para renascer. O livro já começa com um milagre estranho. Um avião explodido por terroristas, mas dois passageiros caem do céu e sobrevivem. Não é um milagre divino, é um milagre literário, surreal, psicológico, como se o autor dissesse: a partir de agora você está num mundo onde realidade e fantasia se fundem, e a loucura é só outro nome para a verdade. Gabriel era um astro de Hollywood, um ator famoso por interpretar deuses em filmes, mas agora, caído do céu, ele começa a acreditar que é o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Saladin era um indiano que queria ser inglês. Ele rejeitava sua origem, sua cultura, seu passado, mas depois da queda ele começa a se transformar, literalmente, começa a criar chifres, cascas, um cheiro ruim. Ele vira uma criatura meio demoníaca. Mas o que isso tudo significa? Rushdie está mostrando a luta interna do homem moderno. Gabriel vira um anjo porque precisa acreditar em algo maior. Está perdido no mundo, na fama, no vazio espiritual. Já Saladin vira um demônio porque se odeia por dentro. Rejeita sua cor, seu nome, sua história. É como o trabalhador de rua que, para sobreviver, tenta parecer o que não é. Mas por dentro, a raiva, o ressentimento, a exclusão vão virando uma crosta. Esse capítulo é uma metáfora gigante da identidade quebrada. Do cara que nasceu num país, foi colonizado por outro e agora vive sem saber quem é. É sobre todo homem periférico que olha para o espelho e se pergunta: quem sou eu? O que sobrou de mim? Deus ainda fala comigo? O mais forte aqui é o recado silencioso do autor. Quando o sistema explode, quando o avião da vida cai, uns viram anjo para não enlouquecer, outros viram demônio para continuar vivendo. E o aviso final? Salman Rushdie já chega mostrando que esse livro não vai poupar ninguém. Religião, cultura, poder, identidade, política, tudo será cortado com a navalha da dúvida. Capítulo 2. A Cidade dos Sonhos e os Sussurros da Fé. Depois da queda milagrosa do avião, Gabriel e Saladin são resgatados por imigrantes ilegais em Londres. Gente invisível, trabalhadores esquecidos, pessoas que sobrevivem na margem, como se fossem sombras de uma cidade que finge ser perfeita. É aqui que a história começa a mostrar seu outro lado. Não é só sobre milagres, é sobre periferia, exclusão, loucura, fé. Gabriel, o ator famoso que sobreviveu à queda, começa a ter alucinações, mas não são delírios comuns. Ele sonha com um profeta, com uma cidade sagrada, com vozes misteriosas que parecem sair da eternidade. É como se a mente dele fosse invadida por uma história paralela, um universo antigo, cheio de símbolos religiosos. Esses sonhos, que voltam ao tempo do profeta Maomé, misturam realidade com ficção. E Rushdie, o autor, faz isso de propósito, para mostrar que a fé, no fundo, é uma construção da mente. O que é sagrado? O que é invenção? Onde termina Deus e começa o homem? Enquanto isso, Saladin, o outro sobrevivente, é acusado de ser imigrante ilegal, preso, humilhado, torturado pela polícia britânica.
Mas não é só o corpo dele que sofre, é a identidade dele que começa a ruir. Saladin queria ser inglês, queria apagar seu passado indiano, mas agora, aos olhos do sistema, ele é só um invasor, um estrangeiro. Quando o país que você idolatra te trata como lixo, quem você é de verdade? Saladin começa a se transformar ainda mais. Chifres, pelos, patas. Rushdie não está falando de monstros reais, está falando de um homem que foi desfigurado pela rejeição. É o retrato de muita gente pobre, preta, periférica, que tentou se moldar ao sistema e foi cuspida por ele. Jibreel, por outro lado, mergulha em suas visões. Ele acredita que é o anjo Gabriel, que está recebendo mensagens divinas. Mas ninguém ao redor acredita. Acham que ele está louco. Esse capítulo mostra dois caminhos da mente quebrada. O que acredita demais e vira fanático. O que não acredita em mais nada e vira vazio. Ambos são vítimas. Ambos estão tentando sobreviver. E o mais cruel, o mundo moderno não acolhe nenhum dos dois. O sistema não quer quem duvida, nem quem acredita demais. Só quer quem obedece, quem se cala, quem se encaixa. E o seu público entende isso, porque todo mundo que vive à margem já teve vontade de sumir ou de explodir. Já se sentiu estranho por ter fé, ou fraco por ter perdido a fé. Reflexão final. Esse capítulo é sobre um homem que acha que virou anjo e outro que virou demônio. Mas, na real, ambos foram triturados por um sistema que não tolera complexidade. São dois lados da mesma dor. E o leitor, ou ouvinte, começa a perceber. Talvez todo mundo esteja só tentando entender. Quem eu sou nesse mundo que me rejeita? Capítulo 3. A revelação e o delírio. Jibreel, farista, continua afundando nos seus sonhos estranhos. Mas agora eles ganham forma. Começam a se parecer com histórias sagradas. Ele sonha com um homem chamado Mahond, um profeta. Esse nome, Mahond, não é escolhido à toa. Era uma forma pejorativa usada por europeus na Idade Média para se referir ao profeta Maomé. Rushdie usa esse nome porque o sonho não é religioso, é psicológico, é crítico, é simbólico. E se um homem realmente ouvisse vozes do além? Como ele saberia que são divinas e não fruto da própria mente? Jibreel, nesse sonho, se vê como um mensageiro, o anjo Gabriel. E Mahond é o profeta que está tentando construir uma nova fé, numa cidade que se opõe a ele com tudo. O problema é que nesse sonho, o profeta recebe versos supostamente divinos, mas depois diz que foram revelações do diabo. Daí vem o nome do livro, Os Versos Satânicos. Esses versos, controversos, proibidos, questionados, foram apagados da história oficial do islamismo. Mas aqui, Rushdie revive a lenda para fazer uma pergunta brutal. E se até a fé mais pura tivesse sido corrompida pelo poder? A cidade onde Mahond tenta espalhar sua mensagem é um reflexo do mundo moderno. Gente gananciosa, religião usada como moeda, fé manipulada para controlar os fracos. Rushdie não está zombando da fé. Ele está mostrando o quanto o sagrado pode ser usado como arma. E isso vale para qualquer religião, qualquer ideologia, qualquer poder. Enquanto isso, no mundo real, Jibreel não sabe mais o que é sonho e o que é realidade. Ele começa a agir como se fosse realmente um anjo. Fala com autoridade, como se fosse um escolhido, mas por dentro ele está se desfazendo. Saladin, por outro lado, tenta reconstruir sua vida em Londres, mas ele ainda é visto como um monstro. E o mais doloroso, a sua própria esposa o rejeita. Ele volta para casa depois do trauma, mas ela já não enxerga mais ele como o homem que era, nem como homem, nem como humano. O que sobra de um homem quando ninguém mais o reconhece? Saladin entra num colapso silencioso. Não grita, não revida, apenas sente. A humilhação o molda, e ele promete vingança. Esse capítulo é sobre fé corrompida e identidade esmagada. Jibreel quer acreditar que é divino. Saladin quer acreditar que ainda é alguém.
Mas o mundo ao redor não valida nenhum deles. E a pergunta que Rushdie joga na nossa cara é: quem escreve o que é sagrado? Quem decide o que é verdade e se o próprio mensageiro estiver confuso? E no fundo, todo homem comum que vive num sistema opressor sente isso. A confusão, a dúvida, a vontade de acreditar em algo puro, mas a certeza de que tudo está contaminado. Conclusão do capítulo. Esse trecho do livro confronta a origem da fé e a fabricação do poder religioso, mas também revela como a mente humana, quando sobrecarregada, pode misturar crença com loucura. No fundo, o livro não diz o que é verdade. Ele só cutuca e te deixa desconfortável. E talvez seja aí que ele cumpre o seu papel. Capítulo 4. O sonho continua. A realidade se distorce. Jibril não acordou. Pelo menos, não por completo. Ele continua mergulhado em suas visões. Só que agora, elas parecem mais reais do que a própria realidade. No centro dessas visões está Jahiliya, uma cidade fictícia, mas claramente inspirada em Meca, antes da chegada do Islã. É lá que o profeta Mahomet tenta expandir sua nova fé. E é lá também que começa a disputa entre o sagrado e o interesse político. Rushdie faz questão de mostrar como o profeta, mesmo com boas intenções, precisa negociar, precisa lidar com os donos do poder, precisa, em certos momentos, abrir concessões. E aqui entra um personagem-chave, Baal. Um poeta, um debochado, um homem das palavras. Baal começa a zombar do profeta. Faz sátiras, escreve versos falsos e diz que vieram do anjo. É ele quem representa a dúvida, a arte como resistência, a palavra como arma contra o dogma. Se até os versos sagrados podem ser imitados, quem garante que tudo não é invenção? Esse é o soco no estômago que Rushdie dá. Não para atacar a fé, mas para atacar o poder travestido de fé. Enquanto isso, na realidade de Londres, Jibril começa a agir estranho. Ele muda de humor com facilidade, se irrita por nada, tem ataques de fúria e, ao mesmo tempo, fala com voz calma, como se estivesse recebendo ordens do céu. As pessoas ao redor começam a desconfiar, mas ninguém entende o que está acontecendo. Já Saladin está alimentando ódio. Ele se sente traído pela polícia, pela esposa, pelo país que ele tentou amar e que só o rejeita. E mais ainda, ele sente inveja de Jibril, que mesmo maluco continua sendo o centro das atenções. É aqui que Saladin começa a se transformar emocionalmente. Se o mundo te vê como um monstro, por que não agir como um? Essa frase não está no livro, mas é a alma desse capítulo. Saladin começa a planejar sua vingança, fria, silenciosa. Ele quer ver Jibril afundar. Quer que o anjo seja desmascarado. Enquanto um mergulha na loucura mística, o outro se afunda no ressentimento. Mas os dois estão no mesmo buraco, a perda total da identidade. Rushdie te obriga a olhar para esse espelho, o homem que acredita ser divino e o homem que acredita ser lixo. Ambos destruídos pelo sistema, pela rejeição, pela busca desesperada por sentido. E aqui vai a provocação final do capítulo. Se sua fé precisa ser negociada para sobreviver, ela ainda é fé? Esse capítulo é sobre concessões religiosas, pessoais, culturais. O profeta faz acordos, o poeta debocha, o anjo enlouquece, o homem comum vira sombra.
É o retrato de qualquer sistema opressor, onde o verdadeiro sagrado morre na mesa da negociação. E onde o povo, o de verdade, fica só com as migalhas de um discurso bonito que não alimenta nem protege. Livro capítulo 5. A máscara, o corpo e a rejeição. Nesse ponto do livro, as fronteiras entre realidade e delírio estão quase apagadas. Jibreel continua tendo visões do profeta Maonde, mas agora outra figura entra em cena. Aisha. Ela é uma mulher comum, de uma vila pobre na Índia, mas afirma ser uma profetisa. Diz que conversa com um anjo, diz que tem uma missão divina, diz que o povo dela precisa fazer uma peregrinação, a pé, da Índia até Meca. Sim, isso mesmo. E o mais impressionante, as pessoas acreditam. O que leva alguém a seguir outra pessoa com tanta fé, mesmo sem nenhuma prova? Rushdie responde com o que ele mais entende. A mente humana quer acreditar, principalmente quando a vida é dura, principalmente quando a miséria é grande, principalmente quando o sofrimento parece sem sentido. A fé, nesse caso, é tudo o que essas pessoas têm. A Aisha representa essa fé crua, quase infantil, mas ao mesmo tempo poderosa. Ela arrasta uma vila inteira em direção ao deserto em nome de um milagre. E ninguém questiona, porque questionar é mais doloroso do que crer. Paralelamente, a situação de Saladin piora. Ele ainda luta com sua aparência monstruosa, não só física, mas social. Ele tenta voltar ao normal, procura emprego, finge que está bem, mas por dentro ele está quebrado. E o pior, a sociedade britânica não perdoa seu tipo. O racismo, o preconceito, a xenofobia disfarçada de burocracia. Tudo isso vai deixando claro para ele: você nunca vai ser aceito, não importa o quanto tente parecer inglês. Enquanto isso, Jibreel continua sua espiral de loucura. Ele começa a ouvir vozes reais no mundo físico. Acha que está sendo seguido, vigiado, testado por Deus. Sua sanidade está no limite. Esse capítulo é sobre máscaras, sobre a tentativa de parecer normal num mundo que odeia o diferente. Saladin tenta se vestir como britânico, falar como britânico, agir como britânico. Mas a cada tentativa, ele se sente ainda mais invisível. E aqui vem a reflexão mais forte do capítulo. Quando a sociedade te obriga a usar uma máscara o tempo todo, chega uma hora que você esquece quem é. Rushdie, com esse jogo entre sonho e realidade, está gritando que a fé pode ser abrigo, que a exclusão pode virar loucura, e que o sistema oprime tanto que a própria identidade vira uma doença. O final desse capítulo deixa duas linhas narrativas em aberto. A caminhada de fé de Aisha, que desafia a lógica e a ciência. A lenta transformação de Saladin em alguém que só quer destruir. Enquanto isso, Jibreel, perdido entre céu e terra, não sabe mais se é profeta ou doente, se é anjo ou apenas um homem em colapso. Conclusão. Esse capítulo mostra que fé demais pode cegar, mas falta de fé também destrói. E no fim, o mais perigoso não é o fanatismo nem a descrença, é o abandono. É deixar as pessoas sozinhas com seus delírios, sem escuta, sem acolhimento, até que explodam. Capítulo 6. A caminhada da fé e o silêncio de Deus. Agora, o foco volta para Aisha e a vila pobre onde tudo começou. Ela continua sua missão, levar os habitantes da aldeia em uma peregrinação a pé até Meca. Milhares de quilômetros. Sem dinheiro, sem passaporte, sem garantias. Só com fé. Quem é louco nessa história? Quem acredita no impossível? Ou quem prefere continuar sofrendo calado? Aisha convence dezenas de pessoas a seguirem com ela. Pessoas simples, gente que nunca saiu da vila. Homens, mulheres, crianças. Ela promete que o mar vai se abrir, que Deus está com eles, que nenhum passaporte será necessário.
porque a fé abrirá caminho. E eles acreditam, não porque são burros, mas porque estão desesperados. A realidade que vivem é tão dura que qualquer esperança parece melhor do que continuar parados. Rushdie não zomba dessas pessoas, muito pelo contrário. O livro mostra que muitas vezes é o sistema que empurra as pessoas para o misticismo. Quando não há emprego, comida, dignidade, a única coisa que resta é o milagre. Enquanto isso, em Londres, Jibreel começa a perder completamente a linha. Ele já não distingue mais o que é sonho e o que é realidade. Tem alucinações em público, fala sozinho, começa a ver sinais divinos por todos os lados. E, mais grave, ele começa a agir como se fosse um anjo de verdade. Ele acredita que tem uma missão: julgar os pecadores, punir os impuros, acabar com os falsos profetas. Nesse momento, Rushdie faz uma crítica direta a qualquer forma de fanatismo. Jibreel está tomado pela própria fantasia. Já não há mais retorno. Enquanto isso, Saladin segue seu caminho sombrio. Ele reconstrói sua vida, mas por dentro o ódio só cresce. O desejo de vingança contra Jibreel o consome. Ele acredita que foi traído, usado, descartado. E agora quer fazer com que Jibreel pague. Esse capítulo mostra dois caminhos extremos. A fé que beira o absurdo, mas que nasce da necessidade. O ódio que se disfarça de justiça, mas que nasce da dor. Quando o sistema não dá respostas, a fé se torna o último abrigo. Quando a sociedade rejeita alguém, o ressentimento vira uma arma. No final do capítulo, a caravana de Aisha chega ao oceano. Ela diz: agora o mar vai se abrir. Todos param. Esperam, rezando, chorando. E aí, nada acontece. Rushdie deixa esse final ambíguo. Alguns acreditam que o mar abriu, outros dizem que todos morreram afogados. Alguns acham que foi milagre, outros que foi loucura. Mas o que importa aqui não é o milagre em si, é o que levou aquelas pessoas até ali. Conclusão. Esse capítulo é um soco, porque mostra que fé e desespero andam de mãos dadas. A crítica não é a espiritualidade, mas a estrutura social que cria esses cenários extremos. A religião nas mãos certas pode ser alento, mas nas mãos erradas pode virar controle, pode virar fuga, pode virar morte. E Jibreel, cada vez mais insano, vira a própria representação disso. O delírio de alguém que foi abandonado pelo mundo e encontrou em si mesmo uma voz divina. Capítulo 7. Milagres, fanatismo e a morte da razão. O capítulo começa com o fim trágico da peregrinação de Aisha. Os peregrinos chegaram ao mar. Aisha jurava que ele abriria. Dizia que o anjo havia prometido, que bastava fé verdadeira. Eles esperaram, rezar, chorar, cantar, mas nada aconteceu. E ainda assim, eles entraram na água. Não por falta de juízo, mas por excesso de esperança. Gente simples, esquecida pelo mundo, que acreditava que Deus os amava, que aquela caminhada inteira fazia sentido. Eles se afogam. Não todos, mas muitos. Alguns tentam voltar, outros não resistem. É um final brutal. Frio, sem explicação. Mas não é assim que a vida trata os mais pobres? Promete, ilude e depois engole, como o mar. Rushdie não ri deles. Ele chora junto. Porque a tragédia dessa cena não está só na água, está na ausência de alternativas. Eles foram porque não havia outro caminho. Porque a fé parecia mais sólida que a própria terra. Enquanto isso, Jibreel está completamente fora da realidade. Ele acredita que deve purificar o mundo. Vira um instrumento de justiça divina. Só que a justiça dele não é baseada na empatia, é baseada no ódio que acumulou. Começa a julgar pessoas reais, a persegui-las, a atacá-las.
tudo em nome de Deus. E é assim que surgem os tiranos. Não porque querem poder, mas porque acham que têm razão. O mais trágico? Jibiril acredita que está salvando o mundo, mas por onde ele passa, ele só espalha mais dor. E Saladin? Ele está assistindo tudo, e por incrível que pareça, sente pena. Porque vê em Jibiril um reflexo dele mesmo, do imigrante perdido, do excluído, do homem que não foi aceito por nenhum dos mundos, nem o do Ocidente, nem o da própria origem. Esse capítulo mostra que a fronteira entre fé e fanatismo é tão fina quanto a esperança de quem sofre. A Aisha morre acreditando, Jibiril vive delirando, e Saladin começa a enxergar. E a pergunta que fica é: quem é o verdadeiro louco aqui? Rushdie usa esse capítulo para nos dizer algo direto, sem rodeios. Quando a fé vira fuga, ela deixa de ser ponte e vira abismo. O sistema que abandona, a religião que promete demais e a mente que não aguenta a pressão, esses três elementos, quando se encontram, podem matar. Conclusão. O capítulo 7 é sobre as consequências finais da fé cega e sobre como a sociedade, quando não oferece dignidade, deixa as pessoas vulneráveis ao delírio. Psicologia de rua sempre diz: não se brinca com a dor de quem foi esquecido, porque até o milagre, quando prometido em excesso, pode virar uma sentença de morte. Capítulo 8. A queda de um anjo, o nascimento de um monstro. Agora, Jibreil está consumido, tomado por sua própria loucura. Ele não sabe mais se é ele mesmo ou um anjo real. E pior, ele começa a achar que está sendo testado, que Deus quer ver até onde ele aguenta, como se estivesse preso dentro de uma missão divina. Mas e se esse Deus que ele ouve for só o eco da própria mente destruída? Enquanto isso, Jibreil se envolve com uma mulher chamada Ellie Coney. Ela é corajosa, intensa, independente, mas Jibreil não consegue confiar nela. Não por culpa dela, mas por causa dos fantasmas na cabeça dele. Ele acha que ela é parte de uma conspiração, que está sendo usada para testá-lo, que é um instrumento de forças celestiais. Aos poucos, ele a destrói, emocionalmente. Com ciúmes, controle, paranoia. Ela tenta ajudar. Tenta entender, mas não dá. Não existe amor que salve alguém que já se perdeu dentro de si. Essa parte do livro mostra com brutalidade o que acontece quando o trauma não é tratado, quando o sofrimento vira identidade e quando a espiritualidade vira delírio. Rushdie mostra que a fronteira entre fé e loucura pode desaparecer quando a sociedade falha em acolher, e que a espiritualidade, sem equilíbrio, pode virar prisão. Enquanto Jibreil afunda, Saladin começa a subir. É como se os dois trocassem de lugar. Agora é Saladin quem começa a reconstruir uma vida. Ele busca reencontrar suas raízes, se aproximar da cultura que rejeitou e encarar as dores do passado. Ele ainda sente raiva, mas começa a entender de onde vem essa raiva. Às vezes, o ódio é só uma máscara que a dor veste para continuar viva. Saladin encontra uma certa paz, não porque o mundo mudou, mas porque ele começou a mudar dentro de si. Já Jibreil só se afunda. Ele perde o controle, vira um símbolo do desequilíbrio espiritual. No fim do capítulo, Jibreil comete algo gravíssimo. Não quero dar spoiler pesado, mas vamos dizer assim: ele se torna perigoso. Ele já não é mais uma vítima da própria mente. Agora, ele machuca os outros. Rushdie nos força a olhar para esse colapso e pensar:
Quantas pessoas hoje estão se perdendo em delírios religiosos porque ninguém nunca ouviu a dor delas de verdade? Conclusão. Esse capítulo é sobre a queda de um homem tomado pela fé distorcida e a lenta reconstrução de outro que aprendeu com a dor. Jibril representa o risco de não tratar o trauma. Saladin, a chance de superar o ressentimento. E o leitor, a cada página, é chamado a refletir. Qual dos dois caminhos a gente está seguindo? O da loucura disfarçada de santidade ou o da cura, mesmo que lenta e difícil? Capítulo 9. Rupturas, reencontros e o preço da loucura. Agora a narrativa vai costurando os dois protagonistas novamente, Jibril e Saladin. Dois homens que começaram juntos, caíram juntos, mas seguiram por caminhos bem diferentes. E agora, eles se encontram. Mas esse reencontro não é bonito, não é cheio de perdão e abraço. É duro, tenso, quase perigoso. Jibril já não é mais ele mesmo. Ele vive num estado de paranoia total, acredita que tudo é uma provação, que as pessoas ao redor são instrumentos do mal, ou piores, que são testes enviados por Deus. Ele vê demônios onde há amigos, e onde há amor, vê conspiração. Saladin, por outro lado, começa a se tornar um homem real, sem máscaras, sem ódio disfarçado. Ele quer viver, simples assim. Não quer mais provar nada para ninguém, quer apenas paz. Esse contraste entre os dois é brutal, porque mostra que a dor transforma, mas nem sempre da mesma forma. Alguns conseguem curar, outros se afundam ainda mais. Duas almas caíram do céu. Uma encontrou o chão e se levantou. A outra cavou mais fundo. Psicologia de rua. Nesse capítulo, Rushdie também apresenta o fim da linha para Jibril. Depois de tudo, de todo o delírio, de toda a missão divina, ele toma uma decisão drástica, uma decisão final. Sem spoiler direto aqui, mas posso adaptar se quiser uma versão sem cortes para leitura narrada. Jibril não aguenta mais, nem a dor, nem a dúvida, nem o silêncio de Deus. Ele acredita que cumpriu a sua parte e que agora só o julgamento importa. Quando a sanidade vai embora, até o céu parece uma prisão. Psicologia de rua. Enquanto isso, Saladin encontra algum tipo de redenção. Ele não vira santo, não vira guru, só se aceita. Aceita quem é e, principalmente, aceita que não precisa mais de vingança. Esse capítulo é sobre isso: loucura e sanidade, vingança e perdão, ruína e reconstrução. A crítica aqui não é só a religião, é o sistema todo que abandonou esses homens. Um mundo que exige que os imigrantes sejam gratos, mas nunca os aceita de verdade. Um mundo que idolatra santos, mas abandona os quebrados. Conclusão. Os versos satânicos terminam deixando mais perguntas do que respostas, mas esse capítulo mostra que há uma saída. Mesmo em meio ao caos, mesmo com a alma destruída. Saladin escolhe viver, Jibril escolhe o fim. E nós, leitores, ficamos com a pergunta: diante do abandono, do preconceito, da dor, o que você escolheria? Você chegou até aqui, e isso já diz muito, porque esse livro, Os Versos Satânicos, não é fácil, não é raso, e nem foi feito para agradar. Ele foi feito para cutucar, para incomodar, para fazer a gente olhar para o que geralmente a gente evita. Rushdie não fala só de fé ou religião, ele fala da dor do imigrante, do desprezo que a sociedade joga sobre os diferentes e da linha invisível entre a sanidade
e o abismo. Se você também já sentiu que o mundo te expulsava, que sua dor era ignorada, ou que tudo ao seu redor parecia um teste difícil demais, então talvez esse livro seja mais sobre você do que você imagina. Comenta aí. O que mais te tocou nessa análise? Qual personagem você mais entendeu ou mais temeu? E me responde outra. Qual livro você gostaria de ver analisado aqui no canal? Com honestidade, com profundidade, com a verdade que o sistema esconde. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Aqui a gente reflete junto, sem rodeios. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque no fim, todo mundo carrega um pouco de Gibreel, um pouco de Saladin, e todo mundo em algum momento só quer ser aceito ou ser salvo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Psicologia de Rua.